Bem-vindos à segunda aula do curso Uma Exposição Concisa sobre o Evangelho de João. Eu sou o professor Francisco Porto e nesta aula cobriremos o primeiro capítulo do Evangelho com ênfase no seu prólogo. Objetivos desta aula. Esta aula tem como objetivo principal apresentar e discutir o prólogo do Evangelho de João, o texto de abertura do Evangelho que tem importantes implicações teológicas. Além disso, iremos apresentar o restante do capítulo 1 do Evangelho, que tem temas como o testemunho de João Batista e o chamado dos primeiros discípulos. Por fim, iremos apresentar uma nota bibliográfica com o estudo de um termo bíblico, seu significado e as diferentes acepções que podem ser atribuídas ao termo. Vamos ler os 4 primeiros versículos que abrem o Evangelho de João, que abrem o prólogo do Evangelho de João. Lá nós encontramos o seguinte texto: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e, sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Portanto, temos esse texto de grande implicação, de profunda implicação teológica, um texto impactante, logo na abertura do Evangelho de João, que começa com no princípio, ou seja, utilizando o mesmo tipo de locução de abertura que o próprio livro do Gênesis. Eu gostaria aqui de ler o comentário da Bíblia traduzida pelo Sr. Frederico Lourenço, uma das 3 opções de traduções bíblicas que nós estamos adotando no curso e que eu expliquei qual é a característica dessa tradução na aula passada. Diz o Sr. Frederico Lourenço: João inicia o seu evangelho com uma das mais intraduzíveis afirmações alguma vez registradas por meio da palavra escrita. Uma afirmação de fulminante arrojo assertivo, de sublime alcance teológico, carregada de múltiplos e complexos sentidos. Portanto, essa avaliação, esse comentário do Sr. Frederico Lourenço mostra a grandeza dessas palavras no seu sentido literário, propriamente dito, né? Como ele diz, que é uma afirmação de fulminante arrojo assertivo, de sublime alcance teológico. O ponto-chave dessa abertura desses versículos é a palavra logos, que foi traduzida para o português como verbo, né? Essa palavra é um vocábulo grego que tem 2 acepções, aqui também conforme o Sr. Frederico Lourenço. Na primeira acepção, é aquilo por meio do qual se exprime um pensamento racional. Seria algo como verbo, palavra ou discurso. Mas existe uma outra acepção. Elas são igualmente válidas. A outra acepção é aquilo que leva à própria formulação de um pensamento racional, ou seja, é a razão, né? O pensamento lógico, a razão, né? Se a gente quiser, aí já sou eu falando aqui, estender mais, algo como intenção, vontade, né? Características muito mais elaboradas de uma consciência, né? Então, essas 2 acepções, o logos, né? Então, tanto pode ser a expressão falada em discurso, em palavra, ou mesmo em ação, né? Que seria talvez algo mais próximo do que seria um verbo, né? Mas existe essa outra acepção que tem uma complexidade maior, que é a razão, né? A razão divina, né? O pensamento divino, a intenção divina. Né? Então, é preciso, na tradução, optar, né, na tradução da Bíblia, optar por uma ou por outra acepção. E a Bíblia Vulgata, traduzida por São Jerônimo, né, uma das primeiras Bíblias que foi traduzidas no Novo Testamento, né, do grego para uma outra língua, optou
por essa acepção, essa primeira acepção, que se refere a verbo, palavra ou discurso. E ficou, portanto, a tradução como verbo. Mas é importante entender que o logos tem essa acepção muito mais ampla. É a razão em si só, em si mesmo, né? Então, é uma palavra que tem uma implicação filosófica até muito mais ampla do que verbo, né? Se a gente fosse falar em razão, tá bom? Mas, em qualquer caso, essa abertura, portanto, mostra os sinais, né, de uma complexificação da compreensão divina através da segunda pessoa da Trindade, né, que estava com Deus, que era Deus, que estava no princípio, ou seja, que existe desde sempre, né, e que foi o meio pelo qual as coisas foram feitas, a criação se fez. Né? Então, em poucas palavras, nós temos uma série de implicações teológicas de grande profundidade que vão moldar bastante fortemente a teologia cristã nos dogmas, né, teológicos que viriam a se consolidar ao longo do tempo, conforme a igreja foi definindo o seu cânon, definindo o Novo Testamento e definindo o seu conjunto de crenças fundamentais que constituem a religião cristã. Este slide apresenta um resumo do prólogo com seus pontos principais. Conforme nós já vimos no slide anterior, o prólogo é um texto de grande relevância teológica. Ele afirma que Jesus é Deus, que coexiste eternamente com o Deus Pai. Portanto, nós temos aí a primeira sugestão de que Deus não é único, mas tem mais de uma manifestação, mais de uma pessoa, a forma como Deus se manifesta. Né? Jesus, então, já a sugestão que o prólogo vai nos dando de que Jesus é essa segunda pessoa de um Deus trino. Jesus é o verbo que se fez carne, é o Logos, né, que habita entre nós, habita entre os homens e é quem media a criação, através dele se dá a criação. Portanto, são declarações teológicas de grande implicação, é o ponto de partida para a doutrina da Trindade. Né? Nós vamos ver que tem uma afirmação interessante no prólogo, quando João diz que Jesus traz a graça e a verdade. Né? Nós vamos explorar um pouquinho mais na sequência o que significa Jesus trazer a graça. Jesus trazer a verdade é inerente porque se ele é tudo isso que está colocado aqui em cima, se ele é Deus, se ele existe eternamente com o Pai, então a gente conclui que quem vê e ouve Jesus, vê e ouve Deus. E Deus, na sua perfeição, é a própria verdade. Portanto, Jesus traz a graça e traz a verdade. Mas vamos aprofundar um pouco o que significa Jesus trazer a graça. Mensagem salvífica. O Evangelho de João é muito rico e, na verdade, já antecipa no prólogo e no primeiro capítulo os grandes temas que serão depois detalhados na narrativa dos fatos, nos discursos de Jesus. E um dos temas que é antecipado logo nos primeiros versículos é a questão da salvação. Né? Eu gostaria então de destacar aqui um trecho do versículo 11, que trata desse tema, versículos 11 a 13. Então vamos ler aqui. Jesus, portanto, né, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Tá? Bom, vamos analisar esse importante trecho do prólogo de João. Nessa primeira frase, nós temos então, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Então comecemos por aqui, que esse é um tema importante. Primeiro, ele antecipa aqui o tema da rejeição. Jesus é rejeitado. Né? Num primeiro momento, numa primeira leitura, a gente pode entender que essa rejeição, de fato ela sim ocorreu, se dá
no contexto do povo judeu, principalmente, para ser mais específico, das autoridades religiosas do judaísmo, né, que rejeitam Jesus, né, que em última instância a gente sabe irão conspirar, né, para matá-lo. Então, Jesus era judeu, então a gente pode entender num primeiro momento que Jesus vem para o povo escolhido, era o seu povo, né? Então essa coisa que era sua, era o seu povo, o povo judeu, ele é judeu, ele vem para cumprir as escrituras, as profecias que anunciavam a vinda do Messias, né? Então essa é a nossa primeira leitura, essa rejeição se dando principalmente de um ponto de vista objetivo à casta, à elite, né, religiosa do judaísmo, né, que é quem de fato leva a cabo essa rejeição com todos os seus efeitos práticos. Tá? Esse tema da rejeição de Jesus ele vai se repetir ao longo do Evangelho, nós vamos ver na sequência das próximas aulas. Tá? Mas numa segunda leitura, numa leitura mais profunda, né, a gente pode também entender aqui que Jesus veio para a criação, a sua criação, a criação que lhe pertence. Né? A gente já, na própria hermenêutica do Evangelho de João, a gente sabe que a criação foi feita através de Jesus, um ato de amor que perpassa Jesus. Então nós podemos entender toda a criação, todo o universo e cada um dos seres humanos como pertencentes a Jesus, né? Nesse sentido de um amor criador, né? Então, nessa leitura mais profunda, Jesus vem para se juntar à sua criação e a sua criação o rejeita. Aqui nós estamos falando agora de toda a humanidade, né? Porque Jesus, vamos lembrar aqui, por exemplo, da confissão de Tomé, que vai ocorrer no final do Evangelho de João, mas a gente pode antecipar. Tomé diz algo como: Jesus é meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus. Então Jesus é Senhor, Senhor da criação. Essa palavra, Lord em inglês, né, Senhor em português, ela tem um sentido de alguém que lidera, que tem poder sobre outro, né? Claro que pela natureza de Jesus, esse poder, dele só emana graça, assunto que nós vamos discutir no próximo slide. Né? Mas Jesus é Senhor, ele é Salvador, mas ele é Senhor. Tá? Então, nesse sentido, somos todos, pertencemos a ele, nesse sentido da graça que ele dispensa para todos nós, do amor infinito pelo qual a criação foi feita. Né? E os homens, a humanidade, não só as autoridades religiosas, mas todos nós, na atualidade, também rejeitamos Jesus. As sociedades, os homens, as mulheres, de todos os tempos, de todas as religiões, livremente rejeitaram Jesus, rejeitaram a oferta salvadora que Jesus nos traz. E o Evangelho é muito direto, ele explica essa oferta de salvação em termos muito simples. Todos quantos o receberam se tornam filhos de Deus. Meu Deus! Que oferta fantástica! Nos tornarmos filhos de Deus pelo ato de fé em Jesus Cristo. Tá? Então, se tivermos fé, se aceitarmos Jesus como Salvador e Senhor, seremos filhos de Deus. E as implicações de ser filho de Deus são muito grandes. Né? Significa que somos amados por Deus porque somos filhos de Deus e naturalmente amados por Deus. E ao sermos amados, sendo filho deles, de Deus, seremos salvos. Salvos teremos a possibilidade de partilhar da vida eterna com Deus. Se somos filhos de Deus é porque fomos desejados por Deus. Né? Nós não somos meras criaturas que surgiram pelo acaso nesse mundo material, não somos criaturas que nasceram da vontade do homem, do sangue, da carne, não. Nós viemos ao mundo porque Deus quis, porque somos filhos e filhas de Deus. A nossa existência é fruto da vontade de Deus. Portanto, essa salvação, essa porta de salvação está aberta e se dá pela fé em Cristo. Essa é a condição necessária e suficiente para a nossa salvação. Só um detalhe:
Nós temos que aceitar Jesus como Salvador, mas também como Senhor. E ao aceitarmos Jesus como Senhor, essa é a confissão de fé completa. Meu Deus, meu Senhor e meu Deus. Ele é o nosso modelo. Ele é a perfeição encarnada na forma humana que nos deve inspirar no nosso comportamento, nas nossas escolhas. Ele é um modelo de moralidade, de corretude, né? É um modelo de amor, de bondade, de caridade. Quer dizer, nós precisamos, essa porta de salvação, ela nos coloca a fé como primeiro, como condição necessária e suficiente, mas essa fé, ao mesmo tempo, ela reconhece Jesus como Senhor. E como Senhor, Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso norte. Né? E nós devemos buscar conhecer, através de tudo que as Escrituras nos deixaram, essa pessoa encarnada, essa pessoa da Trindade encarnada que é Jesus, ele servir como modelo para nós. Tá? Então, para fechar esse tópico, João, nesse ponto, ele quase que já antecipa toda a questão da salvação. Claro que vai ter muito mais o que se discutir, detalhar, não vamos ter as situações práticas em que essas rejeições ocorrem, em que Jesus explica de forma mais clara esse processo salvífico, mas aqui você já tem a essência. Né? É como se João tivesse respondendo logo no início do seu evangelho a pergunta tantas vezes repetida nos evangelhos sinópticos. Né? Lá nos sinópticos, em muitos momentos, Jesus pergunta aos discípulos, por exemplo, e vocês, quem dizem que eu sou? Como que testando, né, os discípulos, se eles compreendiam a sua missão, o seu papel, quem Jesus era. João não perde tempo. No prólogo, ele já responde essa questão e, ao mesmo tempo, já nos abre a porta da salvação. Então, façamos um parênteses aqui na nossa sequência de apresentação e discussão do prólogo para falar da palavra graça que aparece no prólogo de João. A palavra graça, ela no grego é lida como charis e tem um sentido de favor, cuidado, assistência gratuita, não merecida, algo que você recebe mesmo sem merecer, como que um presente, como que um favorecimento. Né? Portanto, é todo esse cuidado, essa assistência, esse apoio, esse amor, podemos dizer, não necessariamente merecido pelos homens, que advém de Deus. Então tem esse sentido a palavra graça. É uma palavra que aparece muito no Novo Testamento, 155 vezes, porém, curiosamente, esse termo ele aparece muito mais nas cartas de Paulo e aparece pouco nos evangelhos. Né? Essa é uma diferença interessante. Então como ele aparece pouco, o termo charis aparece pouco nos evangelhos, me pareceu interessante a gente avaliar a ocorrência desse termo e nós chegarmos, né, na afirmação de João de que Jesus traz a graça. Vamos chegar lá. Então o termo não aparece em Marcos e Mateus, isso é interessante. Em Lucas, o termo é empregado 4 vezes. 2 vezes em relação a Maria, mãe de Jesus, no sentido de agraciada, cheia de graça ou favorecida. Tá? Esse aqui, inclusive, já fazendo aqui uma observação, é um ponto de sustentação da doutrina da Mariologia católica. É um dos pontos. Né? Esse destaque que Maria recebe como agraciada, cheia de graça, nos versículos 28 e 30 do primeiro capítulo de Lucas, na narrativa da Natividade. Né? Ainda em Lucas, no capítulo 2, versículo 40, em relação ao Jesus criança, também no sentido de cheio de graça, pleno de graça. Né? E, finalmente, também sobre os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos de Jesus que também eram plenos de graça. Evidentemente que, teologicamente, há uma distinção, enquanto Maria ela recebe essa graça divina, ela é escolhida, ela é favorecida, ela é agraciada por Deus. Né? Nas menções que têm a ver com Jesus, o sentido é Jesus dispõe dessa graça, ele dispensa essa graça, pois a graça emana da própria pessoa de Jesus, obviamente está presente também
nos seus ensinamentos. Mas essas são, portanto, as menções ao uso da palavra graça ou agraciada, o termo caris ou um termo derivado de caris, no caso do Evangelho de Lucas. São essas as aparições desse termo lá. Vejamos então o que acontece em João. Vejamos então como se dá a ocorrência do termo caris no Evangelho de João. O termo ocorre em apenas 3 versículos do prólogo e em nenhuma outra localização do Evangelho de João. Somente nesses 3 versículos, versículos 14, 16 e 17. No versículo 14, nós temos o seguinte trecho. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Portanto, aqui o uso da palavra graça está, de certa forma, semelhante ao que nós vimos há pouco no Evangelho de Lucas. Jesus é pleno de graça, dele emana a graça. É Jesus quem dispensa a graça aos homens. Tá? Então, ele tem a superabundância de graça e de verdade. Portanto, essa revelação que Jesus traz é a plenitude também da verdade. Tá? Nos versículos 16 e 17, nós temos: porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Né? Aqui nós temos, os estudiosos sugerem que nós temos aqui uma alusão à nova aliança que é inaugurada por Jesus, que traz a graça e a verdade. Então, a lei de Moisés ela não é revogada, mas ela é superada pela superabundância de graça que Jesus traz. Jesus traz a revelação completa, mais verdadeira, mais completa sobre a natureza de Deus, traz uma revelação completa, mais verdadeira da relação que Deus quer ter com os homens, que é inaugurada por essa nova aliança representada por Jesus. Tá? Então, aqui nós temos o uso dessa palavra nesses termos também para fazer essa alusão à nova aliança. Tá? Então, em resumo, em João, nós podemos destacar 3 pontos em relação ao uso do termo caris, palavra graça. A encarnação de Jesus é manifestação da graça de Deus em si só. Jesus é pleno de graça e de verdade. Tá? E essa capacidade, essa natureza verdadeira e cheia de graça de Jesus, essa capacidade, essa superabundância de graça que Jesus pode dispensar aos homens, cria um contraste com a lei mosaica, não a revogando, mas a superando, estabelecendo uma nova aliança, uma nova relação entre Deus e os homens, e que a vinda de Jesus, a encarnação de Jesus, irá demonstrar através do seu ministério, através de suas palavras, dos seus sinais, de toda a sua vida, estará sendo desenrolado diante dos nossos olhos essa nova aliança, os termos dessa nova aliança que Deus traz a partir do seu amor infinito à criação. Vamos falar um pouco sobre o início do ministério público de Jesus. Um personagem central desse ponto de partida, quando Jesus começa, portanto, publicamente a pregar e a cumprir o seu ministério, é o personagem João Batista. João Batista é um personagem presente em todos os 4 evangelhos e tem um papel semelhante. Ele é uma espécie assim, de precursor, de profeta, aquele que vem antecedendo Jesus, preparando o caminho para Jesus. João prega um batismo de arrependimento e nos sinópticos, de maneira mais explícita, ele chega mesmo a batizar Jesus e marcar de forma muito clara o início do ministério público de Jesus. Em João não há essa narrativa tão explícita, mas é possível inferir esse mesmo fato, de que João Batista batiza Jesus. Eu já comentei na aula passada que o Evangelho de João omite alguns detalhes e algumas passagens que estão nos sinópticos, porque nós entendemos que isso é proposital, porque ele quer evitar ser repetitivo, ele quer agregar novas informações, fatos e observações que não estão nos sinópticos,
A gente conversou sobre isso na primeira aula. Como o último dos evangelhos, ele tenta evitar ser muito repetitivo com aquilo que os sinópticos que já circulavam já continham e que já era de conhecimento em algum grau das comunidades cristãs. Então, temos aqui alguns destaques da pregação de João Batista e algumas das atribuições que ele faz a Jesus. Ele coloca-se como, não como a luz, mas como testemunho da luz. Ele reconhece a superioridade de Jesus, que é mais importante do que ele. Né? Ele cita aqui o Evangelho de João cita aqui uma passagem profética do profeta Isaías, né? Também sobre preparar o caminho do Senhor, eu sou aquele que clama no deserto. Então tem todo esses momentos proféticos, né? Até que culmina, né, no versículo 35, 36, em João Batista apontando para os seus próprios discípulos de João Batista, eis o Cordeiro de Deus, que é um título que naquele primeiro momento pode até ter soado um pouco enigmático, né? O Cordeiro de Deus, Cordeiro, né, sinaliza no contexto judaico, né, algo ligado a sacrifício. E, por outro lado, nós sabemos das expectativas messiânicas dos judeus em relação a um libertador político, né? Mas é essa palavra-chave, eis o Cordeiro de Deus, que marca, inclusive, o início da formação do grupo de discípulos, porque aí são 2 discípulos de João Batista, que deixam João Batista e passam a seguir Jesus. Um deles é André, que é irmão de Simão, que passa a se chamar Pedro, né? E o outro supõe-se, infere-se que seja o próprio autor do Evangelho, o apóstolo João. Além deles, também Filipe e Natanael, que são chamados ainda nesse primeiro capítulo, formando esse primeiro grupo, né, inicial de discípulos. Portanto, temos aí nesse momento narrativo do capítulo 1, nesses pontos que estão destacados, nós temos essa intervenção de João Batista e esse momento de transição em que João como que passasse o bastão para Jesus, no sentido de apontá-lo como o verdadeiro Salvador, Cristo, Messias, né? E a partir dali, daquele ponto, inicia-se verdadeiramente o testemunho que todos teriam da luz divina entre nós. Bem, estamos nos encaminhando para o final dessa segunda aula. Para fecharmos aqui uma conclusão, eu gostaria de listar os títulos dados a Jesus no primeiro capítulo de João. Você mesmo pode procurar esses títulos ao longo do capítulo 1 de João, títulos como Jesus pré-existente, é o Cordeiro de Deus, é o portador do Espírito, é o que batiza no Espírito, é o Filho de Deus, é Rabi, o Mestre, é Cristo, o Messias, é o Rei de Israel, é o Filho do Homem. Ou seja, um conjunto de títulos de forte significado teológicos que já são atribuídos a Jesus desde o primeiro capítulo do Evangelho de João, reforçando aquilo que nós já tínhamos pontuado, um evangelho de forte cristologia, de forte afirmação do papel divino de Jesus Cristo. Gostaríamos de deixar como atividades 3 atividades. A primeira, uma atividade sugerida para que você crie uma representação visual, um diagrama com os principais temas do prólogo, indicando também as relações entre esses temas, quando for possível. Como segunda sugestão de atividade, você poderia pegar a lista de títulos do slide anterior que eu acabei de mostrar, listas de títulos atribuídos a Jesus já no primeiro capítulo de João, e localizar as passagens, os versículos em que esses termos, de forma explícita ou implícita, são mencionados ou atribuídos a Jesus. E como atividade de leitura preparatória para a próxima aula, a nossa sugestão é a leitura dos capítulos 2 a 12 do Evangelho, que cobre o chamado livro dos sinais. É uma leitura ativa em que você sublime passagens que lhe chamam a atenção, atentando para os sinais e milagres que Jesus vai realizar no sentido de confirmar sua divindade. Então, são as atividades que nós deixamos como sugestão.
Final da segunda aula do curso Evangelho de João, uma exposição concisa. Eu espero que vocês estejam achando o conteúdo interessante. Nos encontramos novamente em breve na próxima aula. Até lá!